Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do Paulista, e agora estarei ministrando para vocês mais uma aula de Ciências da Natureza para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Na aula de hoje, também estaremos contando com a participação especial do nosso intérprete Plínio. Muito bem, antes da gente dar início à nossa aula propriamente dita, estarei trazendo para vocês uma breve mensagem que diz o seguinte: em uma determinada época, um grupo de homens e mulheres estavam galopando, caminhando em seus cavalos, subindo uma grande montanha em uma noite bastante escura. Foi quando que, de repente, eles ouviram uma voz que vinha do alto dizendo assim: "Parem todos e desçam dos seus cavalos." Foi quando alguns pararam e outros não. E a voz que vinha do alto continuou dizendo o seguinte: "Peguem suas bolsas e apanhem todas as pedras que encontrarem no caminho." Alguns disseram: "Oxe, eu não sei nem quem está falando, eu não vou pegar em nada." Outros pegaram poucas pedras. E outros encheram as suas bolsas conforme a voz que vinha do alto indagou. E a voz que vinha do alto continuou dizendo assim: "Quando for amanhã, logo cedo, vocês estarão alegres e tristes ao mesmo tempo." Então, de acordo com a voz que vinha do alto, quando foi logo ao amanhecer, estavam lá esse grupo de homens e mulheres, alegres e tristes ao mesmo tempo. Professor, como assim eles estavam alegres e tristes ao mesmo tempo? Eles estavam alegres porque eles perceberam com o clarear do dia que aquilo que eles tinham pego não eram pedras, eram diamantes. E eles ficaram tristes ao mesmo tempo porque pensaram assim: por que eu não peguei mais? Então eu espero, caríssimo aluno, que após esta aula de Ciências da Natureza, eu espero que vocês fiquem alegres e tristes ao mesmo tempo. Alegres porque vocês sairão, após essa aula, sabendo mais sobre a temática a ser tratada, que é sustentabilidade. E triste, porque eu não prestei mais atenção. Com isso, nós daremos início agora à nossa aula de Ciências da Natureza propriamente dita. Muito bem, professor. A nossa aula de hoje consiste na aula de número 14, Sustentabilidade ou Desenvolvimento Sustentável, parte 2. Vamos inicialmente fazer uma breve revisão da aula de número 13, em seguida trabalhar alguns conceitos básicos, discutir um pouco sobre sustentabilidade dos ecossistemas, trazer alguns exemplos práticos relacionados à questão do desenvolvimento sustentável e, por fim, um breve desafio. Muito bem, professor. Fazendo esta breve revisão, o que o senhor tem para nós? Eu trago inicialmente para vocês o conceito de sustentabilidade, assim como a finalidade do desenvolvimento sustentável ou da sustentabilidade. Inicialmente eu vou falar para vocês o conceito de uma forma técnica, posteriormente de uma forma mais simples, para que fique ao alcance da compreensão de todos. Professor, o que é sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável? Sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável nada mais é do que o processo pelo qual as gerações presentes, as gerações atuais atendem às suas próprias necessidades, sem comprometer as possibilidades das futuras gerações também poderem atender às suas próprias necessidades. Desenvolvimento sustentável é utilizar sem acabar. É o fazer uso dos recursos ambientais, dos recursos naturais, sem contudo, sem com isso, impossibilitar os meus filhos, os meus netos, ou seja, as gerações futuras, também atender às suas próprias necessidades. Eu costumo dizer que o desenvolvimento sustentável, ele busca o equilíbrio entre 3 segmentos. Busca o equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental.
Por isso, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade, a gente fala em economicamente viável, dar lucro, desenvolver determinadas atividades, objetivando também o lucro. Porém, sem contudo, a gente esquecer do ambientalmente correto, do ecologicamente correto. A gente precisa desenvolver atividades que geram renda. Precisamos desenvolver atividades que sejam socialmente justas, que gerem empregos direto e indireto, sem, contudo, comprometer as questões ambientais. Então, sustentabilidade reflete em economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Devemos buscar um equilíbrio entre estes três fatores. Lembrando só um pouquinho a nossa aula de número 13, quando foi falado aquela mensagem que as nossas ações, as nossas práticas, sejam elas pequenas ou grandes, elas irão fazer diferença, irão fazer a diferença nas nossas vidas, na vida de todos nós. Ou de forma positiva ou de forma negativa. O meio ambiente, os ecossistemas estão aí em equilíbrio. E toda ação nossa vai ter sempre um retorno ou positivo ou negativo. Por isso precisamos sempre agir de forma consciente e sensível às causas ambientais, para que essas ações, para que essas pequenas atitudes possam fazer a diferença na vida de todos de forma positiva, de forma satisfatória. Com isso, para nós darmos continuidade à nossa aula, eu gostaria de deixar bem claro que uma das finalidades, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, é a gente minimizar os impactos negativos e maximizar ou aumentar os impactos positivos em relação ao meio ambiente. Muito bem, professor. Essa foi uma breve revisão. Professor, o que o senhor tem mais para nós na aula de hoje? Eu tenho para nós aqui alguns conceitos básicos que irão aí contribuir para que a gente possa compreender da melhor forma possível o tema tratado, que é desenvolvimento sustentável. Vamos conhecer alguns conceitos básicos? Na realidade, até relembrar. Meio ambiente. Professor, o que é o meio ambiente? Eu costumo dizer que meio ambiente é tudo que está à nossa volta. Meio ambiente é tudo que está ao nosso redor. Precisamos cuidar do meio ambiente. Precisamos preservar o meio ambiente por inteiro. Meio ambiente vem a ser a natureza, vem a ser a fauna, a flora. Meio ambiente é a nossa casa, a nossa sala de aula. Meio ambiente é tudo que está ao nosso redor. E conforme nós podemos verificar no slide, meio ambiente nada mais é do que o ambiente em que os seres vivos estão inseridos. Muito bem, professor. Então, diante do conhecimento desse conceito sobre meio ambiente, o que é necessário nós sabermos também? É importante a gente saber que existe uma coisa que nós chamamos de nível ou níveis de organização dos seres vivos. Quando eu falo ser vivo, eu me refiro aos animais, aos vegetais e aos micro-organismos. Então, eu costumo dizer que a menor parte de todo e qualquer ser vivo é chamado de átomo. Professor, estou ficando nervosa, professor. Eu estou ficando nervoso. Professor, o que é o átomo? Eu costumo dizer que o átomo é a menor parte de todo e qualquer ser vivo, né? O átomo, ele recebe inúmeras classificações que vocês irão ver lá na EJA, fase 3 e fase 4. Mas a gente já memoriza essa mensagem. Nós somos formados por átomos. Os átomos se juntam e formam moléculas. Por exemplo, o átomo de hidrogênio se junta ao átomo de oxigênio, formando a molécula de água. As moléculas, elas se juntam, e nós podemos verificar aqui no slide, que vão formar aí os orgânulos, ou organelas. Que juntas elas irão formar aí as células. As células, eu costumo dizer que o conceito básico de célula diz o seguinte, que a célula, ela é a unidade básica de todo e qualquer ser vivo. A célula é a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. Então, os orgânulos, os organóides, né? Os orgânulos, eles se unem e formam células. E essas células, além de formar as estruturas do nosso corpo, do corpo de todos os seres vivos, exceto dos vírus,
elas também realizam funções. Por exemplo, a minha célula que se junta aí com outras células e forma aí, por exemplo, tecido epitelial. Qual a função? Proteção, dentre outras. Vamos lá. As células se juntam e formam tecidos. Os tecidos se juntam e formam os órgãos. O conjunto dos órgãos forma os sistemas. Por exemplo, sistema digestivo ou sistema digestório é formado por qual conjunto de órgãos? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, por exemplo. O conjunto dos órgãos formam os sistemas ou aparelhos. Os sistemas ou aparelhos, eles formam aí o organismo vivo, seja animal ou vegetal, por exemplo. E o conjunto desses organismos forma uma população. Nós vimos também em aulas anteriores que uma população é um conjunto de seres vivos da mesma espécie habitando a mesma região. O conjunto das populações formam aí o que nós chamamos de comunidade. A comunidade nada mais é do que um conjunto de seres vivos de espécies diferentes habitando a mesma região. Quando eu tenho plantas, animais, micro-organismos, né, dentre outros. Muito bem, professor. E o conjunto das comunidades forma aí o que nós chamamos de ecossistema. Eu costumo dizer que ecossistema é a relação, é a interação entre fatores vivos, que nós chamamos de bióticos, com fatores não vivos, que nós chamamos de abióticos. Nós temos ecossistemas aquáticos, terrestres, inúmeros tipos de ecossistemas. E o conjunto dos ecossistemas forma a biosfera. O conjunto de todos os ecossistemas forma a biosfera. Então, aqui é só por curiosidade, os níveis de organização dos seres vivos. Nós temos átomos, moléculas, orgânulos, células, tecidos. Tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas ou aparelhos que vão formar aí o organismo. Posteriormente, nós temos a população, a comunidade, o ecossistema e a biosfera. Muito bem, professor. O que o senhor tem para falar para nós, ainda dentro destes conceitos básicos? Ecossistema, como eu já falei anteriormente, é a relação, é a interação entre fatores vivos e não vivos. Fatores vivos chama-se fatores bióticos e fatores não vivos, fatores abióticos. Por exemplo, no ecossistema aquático, no oceano, quais são os fatores bióticos, fatores vivos? As algas aquáticas, né? Podemos dizer que os fatores bióticos representam aí a fauna e a flora. Professor, e os fatores abióticos, fatores não vivos? A água, a areia, dentre outros. Então, isto é ecossistema. A relação entre fatores vivos e não vivos. Muito bem, professor. Após termos estudado estes conceitos básicos, vamos falar um pouquinho sobre a sustentabilidade dos ecossistemas. Quando nós falamos sobre sustentabilidade dos ecossistemas, é importante destacar que ela apresenta alguns princípios gerais. Quais são os princípios gerais da sustentabilidade dos ecossistemas? Destaca-se por oportuno a precaução, que consiste na avaliação dos impactos. Eu vou fazer um investimento, eu vou construir aqui um shopping na minha cidade. Então, se eu quero garantir o desenvolvimento sustentável de uma forma geral dos ecossistemas, por exemplo, eu preciso analisar, ter precaução, analisar quais são os impactos que poderá causar a implantação de um determinado empreendimento. Quais são os impactos negativos, quais são os impactos positivos? Justifica a implantação de determinado empreendimento? Outro princípio geral é a proatividade, ou seja, ao fazermos a implantação de determinados empreendimentos, por exemplo, em áreas próximas aos nossos ecossistemas, eu preciso ter essa questão da precaução, a prevenção de problemas. Eu vou investir, porém, eu vou respeitar, eu vou preservar esse ambiente por inteiro. Eu vou fazer de tudo para não destruí-lo, para não degradá-lo, para não comprometê-lo. Outro princípio geral do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade dos ecossistemas, é a questão da compensação. Professor, o que é a compensação? Vamos supor que vai ser construído, por exemplo, um hospital em uma área que tinha uma vegetação.
É importante a construção de hospitais? É, porque vai garantir aí que seja oferecido para a comunidade serviços na área da saúde. Porém, ao se retirar, ao se extrair determinadas espécies vegetais, com autorização dos órgãos ambientais competentes, é feito a orientação técnica para se fazer a recomposição florestal. Para cada árvore extraída, para cada árvore removida, se plantam 3, sob a orientação de uma equipe multidisciplinar. Muito bem, professor. Além disso, quais são os benefícios desse desenvolvimento sustentável? Ele permite o aumento da produtividade, permite aí aumentar o valor de mercado de determinados produtos, além de promover a redução dos riscos de natureza ambiental. Muito bem, professor. Para a gente poder viver e produzir aí de forma sustentável, o que é necessário? É importante que a gente saiba, é importante nós termos em mente o seguinte, que cada ação nossa, seja ela grande ou pequena, irá aí refletir no todo e tudo está interligado. Eu falei em aulas anteriores que tudo está em equilíbrio. Então precisamos ser pessoas conscientes e sensíveis às causas ambientais, para que cada ação nossa, para que cada atitude nossa possa fazer a diferença na vida de todos de uma forma geral. Muito bem, professor. Professor, dentro dessa temática sustentabilidade, o que é o consumo consciente? O consumo consciente é a gente fazer uso daquilo que realmente nós necessitamos. Precisamos repensar as nossas formas de produção, produzir alimentos, por exemplo, de uma forma que não agrida a natureza. A gente precisa pensar também nas questões do consumo. A gente precisa consumir apenas aquilo que nós necessitamos, para não desperdiçarmos, por exemplo, os alimentos. Para nós não consumirmos em excesso determinados produtos, como por exemplo, plásticos de uma forma geral, e descartar grande quantidade desses produtos no meio ambiente. De acordo com dados da ONU, da Organização das Nações Unidas, estima-se que aproximadamente 1 trilhão de materiais plásticos são jogados no mundo, são lançados aí no meio ambiente, no mundo. Estima-se que aproximadamente 1 milhão de garrafas plásticas são lançadas no meio ambiente por minuto. É como se nós jogássemos aí, por dia, um caminhão de lixo estivesse sendo aí jogado aí no meio ambiente. De acordo com dados da ONU, estima-se que em 2050 nós poderemos ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Isso se a gente não repensar a questão do consumo consciente. Não apenas do consumo, da produção, do consumo e do descarte. Então, o consumo consciente, ele leva em consideração aí os impactos das nossas ações, das nossas atitudes, buscando sempre minimizar os impactos negativos e maximizar, aumentar os impactos positivos. Ô professor, o que vem a ser aí essa palavra consumismo? Está relacionado àquilo que a gente consome. Será que a gente está consumindo realmente o que a gente necessita ou se a gente está consumindo em excesso? Estima-se que aproximadamente 30% da capacidade que a Terra tem de regenerar é o nosso consumo. Ou seja, nós estamos consumindo 30% a mais da capacidade que a Terra tem de se renovar, de se regenerar. 22% além da capacidade regenerativa da Terra. Muito bem, professor. É importante também ser destacado que é preciso a gente ter bastante atenção ao uso dos nossos recursos naturais em função das nossas necessidades reais, de acordo com o que eu já mencionei. Eu preciso consumir aquilo que realmente eu necessito, para não comprometermos aí a capacidade regenerativa da Terra, para nós não comprometermos aí a saúde do meio ambiente, que implica diretamente na saúde pública. Muito bem. Jogamos fora, só para que a gente tenha uma ideia mais precisa, jogamos fora aproximadamente 40% do que nós consumimos. Então, precisamos repensar, como foi dito anteriormente, as questões relacionadas à produção, ao consumo e ao descarte desses produtos. A deposição irregular dos resíduos,
dos resíduos sólidos, né, dos lixos, que são materiais aparentemente inaproveitáveis no meio ambiente, sem tratamento, né, dos efluentes, como por exemplo águas residuais, né, com a presença aí de chumbo, cromo, dentre outras substâncias químicas, poluem e contaminam as nossas águas, o solo, o ar. Poluem e contaminam aí, de uma forma geral, o meio ambiente. Professor, o que podemos fazer? O que devemos fazer? Por exemplo, utilizarmos aí os 5R, que significa recusar. Será que eu preciso disso aqui? Não. É o repensar as nossas atitudes, as nossas ações, é reduzir a utilização desses recursos naturais, é reutilizar alguns materiais aparentemente inaproveitáveis, né? Por exemplo, reutilizar aí alguns resíduos, né? Alguns, digamos aí, alguns materiais que poderão ser feito aí um reaproveitamento dos mesmos, como por exemplo algumas garrafas PET. É a gente reciclar, é promover a transformação de um material que já foi utilizado, que aparentemente não teria nenhuma serventia para o homem, e a gente faz uma transformação desse material e dá uma nova utilidade para o mesmo. Então, o que podemos fazer é utilizar os 5R: reduzir, repensar, reutilizar, reciclar e assim por diante. Muito bem, professor. Trabalhar sempre a questão da sensibilização, da conscientização ambiental na escola, na sala de aula. Muito bem, professor. Vamos ver alguns exemplos práticos. Nós temos aqui exemplos práticos na agricultura. Por exemplo, agricultura sustentável. Professor, o que é agricultura sustentável? É aquela que respeita o meio ambiente, que utiliza tecnologias leves, que preservam a natureza, que não contaminam o solo, a água e o ar. Professor, na pecuária sustentável, é a criação dos animais, também respeitando a natureza, garantindo o bem-estar dos animais, garantindo a qualidade de vida para as pessoas que trabalham com aqueles animais, que produzem esses alimentos, e de uma forma geral, a preservação dos recursos hídricos, a preservação do meio ambiente. Muito bem, professor, eu deixo agora para vocês um breve desafio. Professor, qual é o desafio da aula de hoje? Diz o seguinte: observe as duas imagens abaixo e responda. Qual imagem representa a sustentabilidade do ecossistema, de maneira a garantir a vida na Terra? Justifica a sua resposta. Então, temos a imagem A e a imagem B. Qual delas representa a sustentabilidade do ecossistema? No mais, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Valeu, pessoal! Por hoje é só!